Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Como nós já vimos anteriormente, Josué fez a divisão dos territórios para as tribos, mas não necessariamente eles tomariam posse de imediato dessas terras. Em muitos casos, era preciso conquistá-las, e foi exatamente isso que aconteceu com Caleb, que herdou a terra de Hebrom. No capítulo 15 de Josué, nós temos relatados no verso 13 e 14. A Caleb, filho de Jefuné, porém, deu Josué uma parte do meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arbá, isto é, Hebrom. Este Arbá era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Claro que Caleb usou de uma estratégia para conquistar esse território, e dessa vez é uma estratégia bem interessante para alcançar a herança. Ele ofereceu a sua filha em casamento àquele que conquistasse a cidade de Kiriat Sefer. Então, seu sobrinho, chamado de Otoniel, foi lá e derrotou os inimigos, tornando-se digno de se casar com Axa, a filha de Caleb. Biblicamente, há um outro caso bem mais famoso que mostra o rei Saul entregando a sua filha Mical em casamento a Davi, se este fosse capaz de lhe trazer 100 prepúcios de filisteus. Davi não apenas cumpriu a sua parte, como trouxe ao rei 200 prepúcios dos inimigos. Ainda que a intenção de Saul fosse outra, ao ver a valentia de Davi, o rei foi obrigado a reconhecer que aquele jovem não era apenas corajoso, mas Deus o abençoava sempre. Esses 2 episódios nos levam a uma reflexão: a quem entregamos as nossas filhas? Na sociedade atual, parece que ninguém precisa respeitar a autoridade paterna. As filhas simplesmente decidem com quem vão se casar, com quem vão se relacionar, e isso independe do jovem ser valente, corajoso, trabalhador e principalmente se ele é um jovem de valor, temente a Deus. Se olharmos para os personagens bíblicos, veremos que o homem precisava mostrar o seu valor, a sua capacidade de suprir as necessidades da moça. Para que se casasse com Rivka, foi necessário que o casamenteiro provasse que Yitzhak tinha recursos o suficiente para todas as necessidades dela. Então, ele levou muitos presentes. Ao encontrar-se com o futuro esposo pela primeira vez, Rebeca também viu que Isaac vinha do monte onde ele costumava orar. Jacó, mesmo sendo pobre, provou o seu grande valor trabalhando arduamente por 7 anos para Labão, para que fosse digno de se casar com Raquel. José saiu de prisioneiro do Egito para governador, sendo administrador capaz, honesto, e aí sim ele se torna digno de receber como esposa a filha de um sacerdote. Como pais, é necessário que ensinemos nossas meninas o quão preciosas elas nos são. Falar que não gostaríamos que elas se envolvesse com rapazes que não compartilhem dos mesmos valores morais e espirituais que nós. Não se trata de dinheiro, mas de caráter. Jacó não tinha dinheiro, tinha caráter. Otniel não tinha dinheiro, tinha coragem de conquistar uma cidade para seu futuro sogro e assim se tornar merecedor da filha de Caleb. O que um rapaz precisa mostrar para se casar com a sua filha? Por outro lado, se temos filhos homens, é preciso ensinar estes mesmos valores e grandeza a eles. Quando Davi ouviu dos servos do rei que ele poderia se casar com a filha de Saul, ele disse: "Parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição?" Isso está lá em 1 Samuel capítulo 18, versículo 23. Davi sabia que era um jovem pobre e nem ousaria se envolver com a filha do rei, mas entendeu que seria uma grande honra isso. Séculos mais tarde, aprendemos sobre a história de Rabi Akiva, que era um homem simples, sem estudo, mas trabalhador, sendo pastor do rebanho de um homem muito rico. Tal homem tinha uma filha chamada Raquel, que se tornou esposa de Akiva, mas para ser digno dela, o rapaz foi aprender a ler com seus 40 anos de idade, junto com seu filho pequeno, e depois disso não parou mais,
até se tornar o grande rabino e mestre de 24.000 alunos. Eduque seus filhos para saberem seu valor, e o caráter deles lhes garantirá um casamento digno. Mas antes dos filhos, nós mesmos sejamos dignos de sermos pessoas honradas e de valor. Só que para isso é preciso estudar, é preciso esforço para estarmos constantemente na presença do Criador. E tudo começa se tivermos diariamente ao menos 5 minutos para Deus.